2019 foi um ano bastante difícil, mas também com muitos assuntos na política, que é o que a gente vai falar aqui hoje. O programa Fato e Opinião, especial de final de ano, vai fazer uma retrospectiva dos fatos relacionados à política que mais chamaram a atenção. E a gente tem muita coisa para falar, e é por isso que eu convidei aqui especialmente Cíntia Kelly. Tudo bom, Cíntia? Tudo jóia, Juliana. Oi, leitores do Bocão News, do B-News, na verdade, né? Quando eu saí daqui era Bocão News ainda. Cíntia está agora na TV Câmara, também com um programa muito bacana. Vários programas, né? Uns 3? Não, vários não, 2. Coletiva, que é um programa de entrevista, e o Questão de Ordem, que é um programa de debate. Ótimo. Bom, temos aqui Eliezer Santos, né? Que todo mundo já conhece, né? Mais Do B-News. Olá, pessoal. E Henrique Brinco, que além do B-News, é também repórter de política da Tribuna da Bahia. Povo, né? Julie, obrigado. Estou muito honrado aqui de estar com Cíntia Kelly, nosso mito, jornalismo baiano. E esse ano foi animado, né? Foi um ano que eu pensei que não ia acabar mais. Não, foi um ano que já começou, né? A gente já começou falando, meu Deus, o que é esse ano com tantas polêmicas, tragédias também, né? A gente até fez um levantamento aqui rápido. A gente teve a tragédia em Brumadinho, teve as mortes de Gugu, Liberato, Boechat, Gabriel Diniz, teve a barragem de Pedro Alexandre aqui na Bahia também. Sim. Então, foi um ano bem tenso. Tem várias, viu, gente? Várias outras coisas. É porque eu não quis citar, porque senão a gente ia ficar falando muito. Mas na política também, nós tivemos vários assuntos que marcaram esse ano. A gente pode começar, então, falando sobre a posse do nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. Também deu o que falar. Henrique estava lá, né? Henrique em Brasília. Conta aí pra gente. Foi incrível, assim, né? O B-News, inclusive, foi, acho que o único site baiano que mandou a equipe para fazer a cobertura. E foi aquilo que vocês viram, né? O que vocês viram pela televisão, a gente viu lá. Foi uma cobertura muito restrita. Nós chegamos... A cobertura, a posse começava à tarde. A gente tinha que chegar de manhã cedo, passar por um longo processo de revista, não podia levar alimento. Foi uma coisa assim de, sabe, como se a gente fosse nós jornalistas fomos tratados como se fôssemos terroristas, né? E isso deu o tom do governo Bolsonaro, aliás, nos meses seguintes, né? O Bolsonaro, ele é um presidente que não gosta da imprensa, livre, não gosta de crítica. Inclusive, na semana passada, então, o Bolsonaro, inclusive, agora fez uma declaração contra um jornalista, né, questionando até a sexualidade do cara numa coletiva de imprensa. Então foi algo bastante difícil, mas ele não vai conseguir nos atingir, não. Foi um ano bastante conturbado, mas a gente consegue resistir. Mas eu acho que, pegando aqui, sempre pego carona, né? É alguém falando, eu tô pegando carona. No dia da posse, a gente viu que Carlos, né, o filho de Bolsonaro, estava no carro com ele. Assim, também era o prenúncio do que seria o governo. Porque a gente sabe que muito da imprensa acompanhou o que Carlos Bolsonaro falava, escrevia no Twitter. Né? Então, ele falava uma grandíssima besteira, vinha alguém para tentar jogar água para apagar aquele incêndio. A gente viu isso até 2 meses atrás, mais ou menos, quando ele sumiu das redes sociais, né? Se falou, inclusive, que ele sumiu por causa da CPI da fake news, porque dizem que ele está por trás de tudo isso. Então, assim, Carlos naquele carro, para mim, assim, é o símbolo do que foi esse primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Exatamente. Como você falou, essa posse dele realmente deu o tom durante todo o ano, né? Então, a gente vê pouquíssimo o presidente falando, né, em coletivas, e quando fala, sempre fala uma asneira, né, que até é legal pra gente, porque da matéria a gente faz, tem conteúdo para isso. Mas é muito triste, né, a gente vê, né, que nós chegamos em um ano, né, passamos por tantas situações. Hoje a gente tem uma democracia que ainda não está estabilizada, né, já deveria estar pelo tempo que a gente tem, mas que ainda assim a gente tem um presidente que censura, né, que fala coisas muito sem pensar. E tá aí, né? O governo dele tá aí, que dá o tom de todo o processo da economia, da política e em outros setores do governo dele, né? E acaba que os números positivos do governo, eles ficam apagados diante de tanta besteira que é falada e feita também por alguns membros do governo. É verdade. Eu acho também que o grande problema, assim, quando a gente fala da impressão que a gente tinha no começo do ano para 2019, falando do governo nacional,
é porque a gente passou por um processo eleitoral que não houve debate, não houve apresentação de propostas. Então, a gente, quando chegou em janeiro, não sabia qual seria os primeiros atos do governo, por exemplo. Cada semana era uma coisa nova, diferente, com visões diferentes dentro do próprio governo. Bolsonaro anunciava uma coisa, o ministro recuava. Então, assim, esse cenário de instabilidade administrativa mesmo, a questão de organização, isso é, tirando até o aspecto político, assim, isso é muito ruim, porque você não... Eu até brinquei, antes de vir para gravar esse programa, que alguém, de vez em quando, belisca Bolsonaro e diz assim, olha, você é presidente da República, e meio que ele se desespera com a coisa. Então, eu acho que... falar, é mesmo, deixa eu... Deixa eu tentar, né? Porque mesmo assim ele não... Mas eu acho isso. Ele não se preparou para ser isso. Ele chegou a falar, né, que ele não nasceu para ser presidente, alguma coisa do tipo. Nasceu para ser capitão, mas isso, não para presidente. mas não para presidente, tipo. alguma coisa assim. Mas, a despeito disso, a própria equipe administrativa é assim, é uma coisa que você não sente segurança. Um fala uma coisa a outra, hoje aqui, o outro desmente amanhã. Então, isso para o país é muito ruim. E isso é um prato cheio para a oposição, que teve um ano de 2019 que eu acho até que a oposição não trabalhou tanto. Não precisou, né? Com o Palácio do Planalto incendiado aquele dia, você não precisava trabalhar. O que eu acho também, aí eu faço uma crítica, que eu acho que também é um ponto frágil da oposição. Você não trabalha apenas em função do erro do outro. Como oposição, você precisa apresentar como deveria ser. Não apenas criticar quem está fazendo, mas como deveria ser. E eu acho que 2019 também revela um ano da esquerda no Brasil, assim, perdida, depois de passar tanto tempo no poder, não sabe como se comportar, não sabe como... As crises foram criadas pelo próprio governo. Pelo próprio oposição governo. teve só um papel de satélite, né, nesse Mas eu acho que isso é proposital. Deixa eles ali se acabarem, fazer as besteiras que a gente está aqui só olhando, porque daqui a 4 anos a gente volta. Exatamente. E tenta ganhar esse jogo. Agora, eles também podem perder o time, né? Porque se não acontecer esse debate, né, da oposição, eles podem perder o time e aí, por exemplo, o ano que vem, Bolsonaro, sei lá, consegue fazer um governo bacana, legal, e perder o tempo da oposição. Mas eu acho assim, a esquerda, ela ficou central, o discurso eu acho que ficou centrado no Lula livre e na morte de Marielle. Assim, a meu ver, foram as duas bandeiras da oposição, da esquerda aqui no Brasil. Não, e com a soltura de Lula, o Lula livre meio que desapareceu, né? O Lula, Não, mas ele foi solto há pouco tempo, né? Foi o ano todo, Isso. Lula livre, não só o PT, Isso. todos os partidos de esquerda, né? Isso. PSOL, PCdoB, PT, todos ali debruçados nisso. Que é outro tema que a gente vai falar aqui também. Eu não vou falar em ordem, não, tá, gente? A gente só vai falando dos temas. Que foi o Lula livre, como vocês estão colocando. Foi o ano todo, o único debate da oposição foi Lula livre, até que Lula chegou, Lula está livre, e aí? E agora? Qual vai ser o debate da oposição? Inclusive, eles vão levar esse debate também para o debate das eleições municipais, né? O PT, por exemplo, falou, né, com a gente conversou com o Juca Ferreira, a gente tem conversado com o presidente dos partidos, estadual e municipal, e vai ser uma das bandeiras, eles vão continuar batendo nessa questão. Por quê? Porque o que eles dizem, né? Está livre, mas não está habilitado para, absolvido, né? Isso. Então, eles vão continuar com esse debate. Mas foi um marco também. Lula, a gente acompanhou também. Estávamos lá em São Paulo, o repórter Pedro Vilas Boas acompanhou essa soltura dele no dia que ele estava no sindicato, lá em São Bernardo do Campo. E Lula saiu de lá, né? Muito intenso, com um discurso que reverberou aí por alguns dias, né? Muita gente falava na imprensa que precisava ter cuidado com esse discurso dele, porque ele poderia voltar para a cadeia. Ele bateu no STF, bateu em Moro. Mas é natural. Ministério Público. É natural de uma pessoa que ficou 580 dias, né? Na cadeia. E foi muito criticado esse discurso do Lula, inclusive nos bastidores conversando com políticos baianos, né? Eles destacaram que ele pegou pesado, inclusive, com a imprensa, né? Foi muito comparado, inclusive, o discurso do Lula com o do Bolsonaro, né? Contra os jornalistas. Que é natural, realmente, ele estava preso, estava com esse discurso entalado na garganta, mas ressalte-se que depois do vazamento do Intercept, que revelou conversas de integrantes da Lava Jato, demonstrando que o juiz Sérgio Moro
foi parcial em alguns julgamentos, a imprensa também mudou o tom da cobertura de Lula. Então, muito boa parte da imprensa, inclusive Reinaldo Azevedo, que era um crítico ferrenho de Lula, passou a defender a soltura, as ilegalidades da Lava Jato, criticar as ilegalidades da Lava Jato. Então não tinha por que o Lula fazer esse discurso. E depois que agora que ele foi solto, ele deu uma sumida, né, da mídia, eu acho. Você não se vê falando de Lula dentro do PT nas últimas semanas. Não foi essa semana? Acho que estava em Recife. Eu sei que acho que as pessoas que virem essa retrospectiva, essas pessoas vão me acabar, mas eu acho que a gente não pode esquecer que Lula nunca tratou a imprensa bem. Nunca. A gente comentou isso, nunca. né? Verdade. Nem Lula e nem Dilma. E a gente que cobre política, quando eles vinham aqui na Bahia, como é que a gente era tratado? Era no chiqueirinho, né? É a mesma O coisa. tempo todo. E às vezes eles vinham falar e muitas vezes não falavam. E não era só com a gente aqui, não. Nacionalmente também. Ele dava entrevista quando ele queria dar. E normalmente era o que ele queria falar. Então, assim, nessa coisa de diferença, tratamento com a imprensa, para mim não é muito diferente. Deixa eu só pegar, eu não posso perder essa oportunidade, porque o governador Rui Costa aqui parece que Tá na mesma onda. Tá na mesma onda. Naquela Operação Faroeste, e que uma ex-presidente do TJ foi presa, havia um bilhete lá endereçado ao governador, ninguém disse que ele recebeu bilhete algum. Um repórter pergunta a ele, no dia da pauta em que a ex-presidente do TJ foi presa, uma posição dele, o nome dele de alguma maneira foi citado ali. E ele fica muito desconfortável com a pergunta, tem ali uma plateia de militantes, seguidores do governo, sei lá o que é aquilo, que começa a vaiar o repórter. E ele embarca naquela situação, responde assim, transforma a resposta num discurso assim agressivo, e ainda diz que a pergunta deveria ser sobre saúde, porque era uma inauguração de uma policlínica, alguma coisa. Ou seja, quando ele pensa que ele pode determinar o que é que o repórter vai perguntar a ele, você perde a liberdade de imprensa, você está cerceando o trabalho de alguém. Então, a reflexão que eu tenho que, quando fala-se muito de Bolsonaro, quando você olha para as principais figuras do PT hoje, é um comportamento agressivo, um comportamento controlador. Só quem não percebe é quem é militante. Exatamente. Só quem não percebe é quem é militante. Lula saiu, o primeiro discurso de Lula foi o seguinte: olha a Globo, o helicóptero da Globo lá, filmando para falar besteira, alguma coisa assim. Ele usa termos... E ao vivo, inclusive na Globo News, então, assim, né? Você percebe que eles estão num ambiente de beligerância completa, que eles ignoram que existe uma população de 200 milhões de pessoas e que a vida dessas pessoas não depende desse ambiente aí de confusão política. Então, quando você fala do governo Bolsonaro, fala do jeitão dele de ser, você precisa apresentar algo diferente daquilo. E a gente vê no dia a dia, nas posturas, um comportamento muito parecido. A questão é que um quer ficar de verde e amarelo e o outro está de vermelho. Mas a postura é a mesma. A sensação que eu tenho é que eles estão em uma bolha, brigando lá, indiferentes à questão do país. Quando chegar no ano eleitoral, eles saem dessa bolha por algum momento, apertam a mão de pessoas pobres, fazem fotos e tentam vender uma ideia. E isso, assim, é muito ruim para o país, porque eu acredito que nesse ambiente de extremidades, começa a ganhar espaço aquelas figuras que dizem estar no centro. Você vê, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, transitando livremente em todos os polos e começando a construir uma imagem, uma cena no ambiente político de alguém que tenha o equilíbrio para negociar, para conversar. É óbvio que isso é só uma performance também. Rodrigo Maia... Mas a política vive de performance, né? Exatamente. Então, esse é um ano que a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair na bobagem de fazer uma leitura imediata do governo Bolsonaro e nem fazer uma leitura da esquerda... uma leitura romântica. Romântica das coisas. Então, assim, eu acho que a gente também chegou num governo Bolsonaro porque a esquerda do país perdeu o senso de governo. Você vê 13 anos no poder e sai de uma forma assim trágica, não só pelo impeachment da ex-presidente Dilma, mas pela falta de organização. A última eleição municipal em Salvador, por exemplo, foi vergonhoso ver a esquerda disputar na reeleição de ACM Neto.
Todo mundo aqui perguntando dos problemas da cidade e Alice Portugal, candidata do PCdoB à época, falando de golpe. Do golpe. Assim, não tem noção. Eu acho que a gente pode até... Eu não conseguiria nem fazer essa análise tão crítica em relação à Alice Portugal, porque ela foi jogada para os leões. Sim. Né? O PT que ficou... Não, a gente abriu mão, a gente abriu para a Alice Portugal. Ora, companheiro, né? Assim, que eles falam, companheiro, vocês abriram mão para a Alice Portugal porque vocês sabiam que seriam derrotados, que já estava certa a reeleição de ACM Neto. Exatamente. Então, assim, ela até releva um pouco a própria Alice Portugal, a postura dela, porque foi... É verdade, foi jogada aos leões. Não tem outra expressão para falar o que foi que aconteceu em 2016. E que pode se repetir agora, porque até o momento Rui Costa ainda não se posicionou. Né? A gente sabe que a gente está em dezembro e até agora nada. E só Deus sabe se ele vai de fato se posicionar. O Wagner vai tentar tomar a dianteira para ver se faz alguma coisa. Os dois não estão se batendo, né? A gente sabe, né? Os dois não estão se batendo. Pode ser mais para frente aqui, a gente pode falar sobre isso. Bom, a gente falou do Lula livre, eu apontei aqui também que Lula ficou livre devido à votação sobre a segunda instância, que movimentou aí o meio judiciário do país. Foi um julgamento que parou nacionalmente para todo mundo assistir e foi o que culminou, então, na soltura de Lula. Bom, tivemos também a saída do presidente Bolsonaro do PSL, né? Isso. Um partido que fez a segunda maior bancada da Câmara? Sim. Segunda, né? A maior. Maior? Era maior? Acho que o PT tinha 56, ele tinha 52. Tem uma diferença mínima. Uma diferença mínima. Mas foi o partido que... Foi o São partido que bombou, né? Sim. Nas eleições do ano passado. Veio com tudo aí. Iniciou o ano muito bem, todo mundo, né? Falando muito bem. Tivemos figuras como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, como você fala o nome dela. Então, figuras que, né, se elegeram pelo PSL e que movimentaram também aí o ano de 2019 e todo mundo está vendo aí o presidente já se movimentando, colhendo assinaturas para um novo partido. A gente tem que ver que o PSL é Jair Bolsonaro. Quem era o PSL antes de Jair Bolsonaro? Nada. A gente tem que lembrar que aqui no PSL, quem era? Marcelo Nilo, Trindade era do PSL. E mais uns gatos pingados. Nelson Leal. Então, assim, para você ver o quanto o PSL não tem uma identidade. O PSL não tem uma cara. E aí, por não ter nenhum partido, né, o PSL espertamente foi lá e trouxe o presidente Jair Bolsonaro. A gente viu que foi a eleição, o PSL deu essa elevada, eu não sei se é a primeira ou a segunda bancada. Eu percebi aqui, o PT elegeu a maior bancada, mas o PSL acabou filiando 2 parlamentares e o Luiz Caetano Baiano perdeu o mandato, né? Então eles viraram a primeira bancada. Então, assim, o PSL era Jair Bolsonaro. Com a saída de Bolsonaro, a gente não sabe o que é que o PSL vai continuar sendo o mondrongo, que ele sempre foi. Porque é um partido que reuniu um monte de gente que não tinha nenhum traquejo com a política. Você olha os eleitos pelo PSL, a maioria são deputados novatos, senadores, né? Tem uns que são bem esforçados, né? Mas tem outros que não sabem por que eles estão ali. Exatamente. Até hoje. E eu acho também que isso é a síntese do próprio Bolsonaro. Acho que ele acorda e diz, meu Deus, estou no Planalto. Estou na alvorada aqui, é um susto, assim. Então, acho que vai demorar um tempo para o próprio PSL se situar, saber onde é que ele está. Essa criação desse partido do presidente, Aliança pelo Brasil, muitos dizem que o presidente quer um partido para chamar de seu. Com certeza. Que é uma questão de vaidade, não é uma questão ideológica. Controlar o orçamento, né, milionário do PSL. Então, eu acho que como o pessoal fala muito na internet, né? É um grande rolê aleatório. Brasília está em 2019, assim... Os deputados de esquerda, assim, até os baianos que já estão lá há mais tempo, por exemplo, conversei recentemente com Afonso Florencio, quando estive lá. Ninguém conseguiu mapear ainda o que está acontecendo, o que foi 2019. Porque, assim, foi uma série de tantas coisas novas, absurdas, que foram propostas, que ninguém sequer estava preparado para reagir àquilo. Então, quando chegou... porque ninguém estava preparado para o retrocesso. A volta do conservadorismo, né? O Brasil Brasil é um país conservador. Sempre foi, mas agora está ninguém tinha coragem de se colocar. E hoje... A partir do momento que você tem um presidente que fala contra os homossexuais,
mulheres. Com que mulher, é em extremamente relação às machista. mulheres, você que tem isso dentro de racismo. você, você passa a falar também, É. porque tem alguém lá que é o maior do país, que está que faz com falando. que você se sinta à vontade para falar. É verdade. Né? Então a Ele- gente É como se ele estivesse legitimando legitimando. isso, né? Tá legitimando isso. É como você falou, a gente sempre foi conservador, mas agora tem alguém Não que diz tinha assim, pode ser mesmo, o microfone. saia do armário É. e fale as barbaridades que você quiser e faça as barbaridades que você quiser. É verdade. E nesse a gente tem o PSL Bahia também, né? Que tem uma série de confusões. Só para mandar um beijo aqui para nossa deputada Daiane Pimentel, nosso secretário Alberto Pimentel, né? Que a gente teve umas tretas. E Alberto foi... eu quero dizer, Alberto foi convocado, né, na Câmara Municipal, Um dos pontos inclusive. aqui, né? Foi o primeiro secretário a ser convocado na Câmara de Vereadores. Foi bizarro aquele dia. E só para lembrar que Alberto virou secretário de Esporte, Trabalho, Lazer daqui de Salvador. Depois da eleição do presidente Bolsonaro, o prefeito Assemineto abriu espaço para o partido aqui. Ele assumiu uma vaga que era ocupada por Geraldo Júnior, que era secretário nessa posição. Saiu para concorrer, para tentar a presidência da Câmara, conseguiu o espaço, ficou aberto. O PSL aproveitou esse espaço. É o tradicional jogo político mesmo, de cargo, de divisão e tal. Mas parece que eles não conseguiram, não foram tão bem recebidos na gestão municipal. O próprio Geraldo Júnior praticamente capitaneou essa convocação dele à Câmara, inflamou diversos Totalmente. vereadores. Uhum. Então, assim, Por algo foi... pessoal também, né? Porque eles tinham as rixazinhas aí em relação à secretaria. E aí foi a hora ali de Geraldinho para... Eu só queria abrir um parêntese em relação ao PSL baiano, porque com relação a essa racha, né, dentro do partido e Bolsonaro saindo, o que a gente viu foram esses deputados falando, eu fiz tudo para eleger você. E, gente, me perdoe, mas você foi eleito porque Bolsonaro foi eleito. E não o Exatamente. inverso. E eu escrevi um artigo, só a eleição, a próxima eleição, que a gente vai saber se de fato essa pessoa conseguiu conquistar um eleitorado. Sim. Se afastado de Bolsonaro, se essa pessoa vai realmente conseguir os votos, né? Mas, por enquanto, o que a gente viu foi Bolsonaro elegendo essas pessoas e não o contrário. Exato. Né? A gente viu a própria Daiane Pimentel falando isso, Alberto Pimentel, nas redes sociais, uma briga danada. E não é, né? Por Eles vão, enquanto, no para final- mim, foi E o contrário. no fim das contas, eles romperam, né? Com o próprio Bolsonaro. Rompe, mas diz assim, a gente está com o governo, a gente está com as Nossa, pautas. É uma coisa que você não sabe se está, se não está. Exatamente. Eles Não estão conseguem. confusos também, né? Acho que eles também não sabem para onde é que vão, o que Mas, vai acontecer nos próximos meses. Talvez isso aí também denuncie o que eles chamavam de nova política. O que é nova É política? novíssima política. Que era um discurso apenas, né? Mostra que era realmente só discurso. É nova para todo mundo, que nem eles sabem lidar com isso, né? Então, eu acho, É verdade. eu acho que isso tem um prejuízo muito grande. A eleição de Bolsonaro e dessa turma toda foi na onda do desespero do brasileiro. Aquele cara que acreditava que, falando o que viesse à cabeça, dizendo o que ia fazer e acontecer, e resolveria as questões do país. Todo mundo embarcou nisso. Todo mundo que votou em Lula e Teve Dilma... a questão do antipetismo também muito forte. o antipetismo foi forte. Chegou, não, agora é Bolsonaro e dane-se. O brasileiro vota com o coração, parecendo copo. E o que as pessoas diziam era, ele é humilde, ele diz que ele não sabe. Gente, o argumento das pessoas... Ninguém vai ao Acho médico, que o médico diz assim, olha... Eu não sei. Aí você vai no cardiologista, o cara diz assim, não, rapaz, eu trabalho cortando cabelo. Aí você fala assim, mas ele é médico, tá vendo? Ele até reconhece que não sabe fazer o negócio. Não, você precisa de um especialista, alguém que resolva. E a figura de presidente é um cara que vai coordenar o país. Mas aí que tá, o desespero da população era tão grande que embarcou nisso. Exatamente. Eles arrumaram A desesperança era tão grande. Tanto é que todo mundo fala que o presidente não era Bolsonaro, era Paulo Guedes. E aí? O posto Ipiranga dele. Mesmo assim você vê que não... né, Eu lembro que no começo deslanchou. desse ano, acho que foram 100 dias do governo Bolsonaro, a gente gravou um programa falando. Foi. E aí eu me recordo de eu ter falado alguma coisa assim, vamos ver quanto tempo vai durar a paciência desse eleitor de Bolsonaro. Porque assim, se a economia está bem, dane-se o mundo. A gente, não quero saber se você é PT, se você é outro. Se a economia está bem, se eu estou viajando, tendo crédito, a economia rege o país nesse sentido. Você pacifica as questões. Mas com esse cenário incerto, essa confusão que está, os índices de aprovação de Bolsonaro já foram lá para baixo. No primeiro ano, assim, muito... Ele já perdeu 3 ministros. Podia perder o quarto. Podia perder o Weintraub, né?
Não custa mas nada. ele Carlos assumiu, Salles também. ele já Ah, assumiu, sim, ele Ricardo Salles. assumiu a posição de um ministro que saiu, que foi aquele colombiano, venezuelano, o Vélez. É verdade. Então, eu acho que esse cenário que você falou de desesperança que os brasileiros estavam, da noite para o dizer, a gente vai resolver o país, vai dar jeito, vai acabar a corrupção e tal, e você começa... É puro populismo. Populismo. E só um detalhe, o Collor, nosso ex-presidente, que também sofreu um impeachment, falou que ele já estava vendo, como foi que ele falou? Ele usou alguma expressão assim, que era um roteiro que ele já conhecia. Então, essa coisa do populismo, do verde e amarelo... E de não ter força dentro do Congresso, né? Exatamente. E Bolsonaro não tem. É como você falou, assim, Rodrigo Maia que está fazendo das tripas coração para deixar que a máquina funcione. Ele que está fazendo isso. É verdade. Então, eu acho que esse cenário assim, de incerteza é a pior coisa para o país. Porque a gente corre o risco de entrar no próximo processo eleitoral nesse ambiente assim, de poucas definições, de falta de clareza. Então, o próximo que vier, se Bolsonaro permanecer assim, nesse ritmo tosco, até 2022, o próximo que vier, se pintar o meio-fio, já é um excelente presidente. Como foi aqui, quem sucedeu? Semineto, né? A Semineto assumiu a prefeitura em 2013, depois de João Henrique. Exato. Qualquer buraco que era corrigido ali no asfalto, já era aplausos para Neto, porque a gestão de João Henrique foi tão desastrosa. Então, eu penso que o mesmo a gente corre risco com o próximo processo eleitoral, por causa dessa administração. Mas já saiu uma pesquisa, acho que deu um empate entre Bolsonaro e Lula, né? Sim. Para as eleições, É. próximas eleições. É. Que assim, Lula a gente nem sabe, porque ele foi condenado pela lei da ficha limpa, Ele está inelegível. inelegível. Agora não, mas os petistas estão confiantes, né? Que ele vai ser candidato. eles Tem têm outro Eduardo nome, né? Arthur, Porque eles não têm outro nome, né? É que poderia, em tese, anular a condenação em segunda instância. Mas aí Vamos ver, né? eu tenho essa sensação. Quando falam que é possível reverter tudo isso, eles estão dentro de uma bolha, olhando para o próprio umbigo e... Mas eles sempre tiveram dentro da bolha. Sempre. Sempre. Nunca foi fora. Eles vivem no mundinho deles mesmo. E refletem tudo, né? E agora a esquerda... Estado, municípios. E a esquerda está tentando se afastar, né? PSB a gente vê um movimento já para se afastar do PT, PDT, Não, mas eu Ciro tinha esse Gomes. movimento. Mas na hora, quando chega Lula, acho que Lula tem um encanto, assim, que faz com que todos eles Igual bem, gravitem né? em torno Não, né? de Lula. É impressionante. Com exceção de Ciro, De Ciro. todos os outros acabam caindo ali, de joelho, para o É presidente Lula. verdade. É verdade. Bom, a gente falou de Câmara, com essa questão do PSL, a convocação de Pimentel. Falando de Salvador, e falando até do próprio presidente Geraldo Júnior, que, né, também teve uma eleição, né, totalmente bombástica no ano passado, e acaba tem movimentado o cenário político aqui em Salvador, né? Pelo menos nessas pré-definições aí de quem é o candidato que não é. Então é só para citar mesmo que também Sim. fez uma movimentação dentro do cenário de Salvador. Não, eu cubro a Câmara há 3 anos, eu nunca vi uma gestão tão animada, assim, e de uma independência muito grande. Né, o Geraldo Júnior peitou a Semineto, hoje estão amiguinhos, né? A gente chega no final do ano, eles já estão amiguinhos, já estão aí se articulando. Eu vi uma foto ontem, era Kiki, acho que Bruno Reis, E a Semineto foi... enfim, todos... Tem uma Todos no confraternização, mesmo... né? Na confraternização. Todo mundo... No Junto. final, todo mundo fica todo mundo bem, né? Mas ele deu uma independência grande, eu nunca vi a Câmara tão animada, assim, deu tanta notícia. É verdade. Em gestões anteriores, por exemplo, o Léo Prates, ele tem um perfil um pouco mais na dele, né? Assim, ele não polemiza muito, apesar de que agora no final do ano ele tá tem aparecido bastante, mas o Geraldo, a própria convocação de Alberto Pimentel foi uma demonstração de que ele tá aí para jogo. É verdade. E a gente separou aqui os temas em Salvador, né? Que foi, né, que bombou também, você que acompanha, que foi a regulamentação do transporte por aplicativos, né? Que também movimentou bastante, principalmente esse último semestre do ano em Salvador. A regulamentação estava tramitando desde o ano passado. Todo mundo estava com medo de tocar nesse assunto, porque motorista dá voto, né? Nós estamos na véspera aí taxista né? dá voto, aplicativo dá muito voto, né? A estimativa é que são 22 mil mais de 20 motoristas de aplicativo, e isso pode implicar na eleição de 2020 com, né, o Atila do Congo aí, que está aparecendo como um líder desse movimento. Geraldo tentou capitalizar isso com um discurso meio dúbio, né?
dizendo que apoiava o motorista de aplicativo, mas que não poderia deixar de apoiar os taxistas. E aí... Aí tem que falar assim, decida, Decida, qual lado que você vai. Mas parece que mandou nos dois lados. Ele saiu Porque ovacionado. Depois da votação, depois que foi aprovada a regulamentação, ele saiu, o pessoal jogando ele pra cima e tal. Vamos ver aí como é que vai se resolver aí no resultado eleitoral. E algumas pautas também que foram colocadas que estavam na casa há muitos anos, né? Como o Estatuto da Igualdade Racial, que também chamou muita atenção. Né? Então, conseguiu pelo menos botar algumas pautas aí. Indie Eliezer, né? Falou da setorista da ALBA, da Assembleia. Teve um nome aí também que balançou, que foi Nelson Leal, que movimentou aí o ano, o presidente da Assembleia. Mas parece que a produtividade da Assembleia não foi tão agradável como da Câmara. Era isso que eu falei, eu não posso dizer o mesmo da Assembleia. Fala pro tanto entusiasmo. Você falou assim, poxa, o contraponto agora. A Assembleia é aquele marasmo, assim. O trabalho que deveria ser um trabalho das comissões, de fazer relatoria e tal, também é um trabalho que, quando você precisa relatar os projetos nas comissões, fazer os debates técnicos para ver a questão de constitucionalidade, aplicação mesmo, se aquela lei for sancionada, aquele projeto de lei for sancionado. Mas em vários momentos desse ano a gente viu que esse processo de relatar um projeto na comissão estava acontecendo no plenário, que eles diziam, a gente vai votar o projeto no âmbito das comissões, ou seja, você simula que aquele é o momento da comissão, então os integrantes da comissão ali votariam o que deveriam ter feito nas comissões técnicas da casa. Então, com isso, você consegue votar muito projeto, dizendo que produziu bastante, mas você não fez isso na comissão, onde era de direito. No máximo, você apura na Comissão de Constituição e Justiça, o aspecto mais legal da matéria, e no mais, você faz isso no plenário. Praticamente a última sessão do ano, quando votou a lei do orçamento, a lei orçamentária anual, quase 50 bilhões que estava votando ali de orçamento para a Bahia para o próximo ano. Boa parte dos deputados estava na antessala assistindo o jogo do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. A sessão chegou a ser suspensa ali por 10 minutos antes do final do jogo, porque os líderes precisavam achar um entendimento para votar a matéria. Todo mundo assistindo o jogo. Quando volta, que é para votar o orçamento do Estado, aparecem na mesa diretora umas pilhas de projetos de deputados, títulos, honrarias, declarações de utilidade pública. E o incrível é que eles votaram apenas dizendo o número da matéria e o nome do autor. Não diziam do que se tratava a matéria. Então, projeto Pererê Parará 23.4.000, de Cíntia Kelly. Aqueles que aprovam a Constituição, aprovado. Votou em bloco, votou em lote. Interessante que a gente fica na saída do plenário e a gente pergunta aos deputados, o que foi aprovado? Ninguém sabia responder. Sobre quantidade, sobre tema. Então, assim, são 63 deputados que tocam aquela Assembleia assim, no ritmo que bem deseja. Teve deputado que apareceu no último dia para fazer um discurso, para não ficar feio que ele não apareceu o ano inteiro. Ainda levou alguns papagaios de pirata para ficar aplaudindo ele lá da tribuna, lá da galeria da casa. Então foi um ano assim muito frio da Assembleia, todo mundo que cobre teve essa impressão. Agora tem um aspecto. A eleição para a presidência da casa foi por acordo, então não teve uma interação, uma disputa de espaços, de negociação, não teve isso. E a segunda questão é que a oposição tem apenas 19 deputados. É uma quantidade que não dá, por exemplo, nem para reunir assinaturas para a abertura de uma CPI. 19 no papel, porque um deles é muito mais ligado à base de Rui do que a oposição. E o ânimo dos deputados, Qual é ele? Deputado Tum, que é lá do Vale de São Francisco, e o ânimo dos deputados de oposição estava muito baixo. Todo mundo veio de 2018 pensando que Neto ia ser o candidato, De última hora, Neto caiu fora, botou Zé Ronaldo lá de esparro, perdeu, foi assim um vexame. Muito deputado. Teve deputado que não conseguiu se reeleger. O deputado Pablo, por exemplo, Pablo Barroso, teve metade dos votos que pretendia ter. Porque estava todo mundo confiando em fazer santinho com a Semineto. Então a oposição chegou esse ano lá assim meio que esfacelada. Quem assumiu a missão de liderar esse bote furado foi Targino Machado, que sonha em ser candidato a prefeito em Feira de Santana. Então falou assim, eu assumo, eu pego agora quando ninguém quer,
para ver se lá na frente vocês me retribuem a gentileza de apoiar minha candidatura em feira. Que não Tantos vai acontecer. que provavelmente não vai acontecer. Então você vê uma bancada que não teve... O governo só colocou 3 pedidos de urgência para votar a matéria. O restante foi tudo por acordo. Então, eu, acompanhando lá, eu vi por vários momentos os deputados chegarem para o líder de oposição e perguntar: vai votar o que hoje? Eles nem sabiam que ia votar. Ou seja, não sei nem o que eu vou fazer a oposição. Boa parte dos... Eu posso dizer que, no máximo, numa média assim, apenas 6 ou 8 deputados dos 19 de oposição estão no plenário regularmente. Alguns participam do pequeno, do grande expediente e saem. Quando você vai para a votação, você tem lá 6 votos contrários da oposição, de 19 que são. Então, nem numericamente eles trabalharam no plenário. Isso é muito ruim, porque passa assim e está todo mundo desanimado. Agora, o grande bafafá do bastidor é a história aí de que o nosso presidente Nelson Leal quer se reeleger, né? Ele não admite publicamente, mas está rolando mesmo, articulações, viu? Adolfo Menezes, né? Tá meio irritadinho aí, porque tá vendo o movimento, mas eu acho até que se Nelson Leal realmente for para a reeleição, ele deve conseguir um acordo até com o próprio Adolfo Menezes, né? Em função do governo, né? Da eleição do governo no próximo 2022, né? Mas já foi feito um acordo que não vai ser cumprido. Que não vai ser cumprido. Eu vou tapar outra acordo, você for burra. Dizem que quem vai resolver o baba mesmo é o governador Rui Costa, que também a gente não sabe se vai se sempre diz que não se mete. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas o que, pelo menos, tentou movimentar aí a Assembleia esse ano foi a tentativa de greve da PM, capitaneada pelo deputado Soldado Prisco. Que foi preso, né? Que foi... Chegou a ser preso? Na última greve de 2019. Não, foi infartou, não foi preso. Infartou, Teve uma tentativa de morte. E aí acabou infartando, mas até que deu uma movimentadinha assim, né? Mas essa tentativa de greve é mais uma mostra de que a oposição está extremamente descoordenada. Porque deputado de oposição fez um movimento isolado. Ninguém apoiou. O próprio Assemineto, quando foi perguntado, ele não respondeu. Mas acho que porque muito dessa greve da PM recente tem a ver mais com o Prisco do que com qualquer outra pessoa. Porque isso depende a vitória dele na eleição que vem, Exatamente. Né? Mas ele demonstrou que e parece tá que fraco, dividido né? também, né? A Aspra parece que tá... Isso. Mas é isso que eu falo. Se houvesse uma coordenação dessa oposição, encontraria um caminho mais interessante para garantir a próxima eleição de Prisco. E não fazer aquele movimento como ele fez. O movimento de tentativa de greve foi um movimento que eu acho que até internamente ali na Aspra ele não conseguiu criar musculatura suficiente, entendeu? porque tem um racha lá dentro. Tem uma divisão ali. Tem umas denúncias, umas acusações muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo, de fato. Bom, agora, não só para falar essa coisa da Assembleia, que eu sempre fui setorista da Assembleia. Eu já nasci setorista da Assembleia. Fui de fralda para lá. Mas sempre foi assim a Assembleia. Eles não usavam a comissão para nada, era sempre votação no plenário. Claro que dependendo do presidente, né, tinha uma movimentação maior na Assembleia, mas o geral é dessa forma como você falou. E era muito chato cobrir aquilo ali. Acho que assim, o melhor período da Assembleia foi quando esse pessoal que hoje é governo estava na oposição. Você tinha uma deputada, Alice Portugal, você tinha Moema Gramacho, Lídice da Mata, Paulo Jacques, que morreu, que era um grande parlamentar. Então, assim, até o próprio Marcelo Nilo, quando era de oposição, realmente movimentava a Assembleia. Depois, isso acabou. Da época já que eu cobria a Assembleia, eu tenho saudades também de Carlos Gabão, né? Que era excelente. Saudades dos pronunciamentos dele, das denúncias dele. Era uma fase mais legal de cobrir, né? É interessante porque... Continua. Tem alguma resenha aí. Tem alguma resenha. É interessante que tempos atrás os deputados de oposição pautavam a imprensa, né? Levavam denúncias e Gabão era um desses, entendeu? Exatamente. Hoje é a gente que pauta por exemplo, na discussão das contas do governador Rui Costa, que estavam lá engavetadas, em um dos pronunciamentos de um dos deputados, eu fiz uma matéria mostrando que as contas estavam engavetadas, mostrando as irregularidades foram apontadas pelo TCE. Em um dos pronunciamentos, eu estou escutando, estava conversando com alguém, estou ouvindo o pronunciamento aqui, e de repente eu começo esse texto é conhecido. Esse texto é conhecido.
E eu presto atenção, o deputado está trocando as páginas, ele imprimiu a matéria que a gente fez aqui e usou como base para o discurso dele. Direitos autorais, você devia comprar direitos autorais. Que pode até, é algo natural. É melhor, melhor preservar. Então, assim, às vezes a gente queria que eles trouxessem conteúdo. O trabalho da oposição de cavar, de denunciar as coisas, mas as denúncias que foram feitas, em algumas situações, foram denúncias apenas para sair do marasmo. Porque eu recebi algumas denúncias de deputados de oposição e quando a gente ia apurar, pegar uma versão do governo, o governo já tinha resolvido a questão. Então, era uma matéria vencida. Então, assim, era uma coisa muito, muito frágil. Então, além do marasmo tradicional da Assembleia, você tem uma bancada de oposição que não está fluindo bem, isso enfraquece demais, assim, o próprio processo de discussão política aqui na Bahia. Mas quando eu cobri a Assembleia ali na época de Marcelo Nilo, eu achava umas coisinhas legais. Porque também você tinha o Marcelo Nilo, o soberano, que todo mundo enfrentava, tinha uma série de situações. É verdade. Bom, vamos ver se ano que vem o negócio melhora, né? Na Assembleia. Mas o presidente Nelson Leal tem o estilo dele, né? Agora, financeiramente, a Assembleia vai mal, né? Vai mal, vai todo ano, né? Vai pedir 80... Pra cá tá muito. Pediu 80 milhões de suplementação e Nelson Leal, até a última vez que falei, estava aguardando a resposta do governo. Mas deve conseguir. Uma das razões dele querer quebrar o acordo da presidência para Adolfo Menezes é porque internamente o que cochicharam no meu ouvido é o seguinte: o pensamento de Leal eu vou arrumar a casa e entregar para outro, não vou nem desfrutar dela depois que as contas estiverem arrumadas. Então, porque ele ainda tem 2020 como presidente. Se ele conseguir equilibrar as contas, de 2021 ele entrega, toma aqui, Adolfo, um presentinho para você, a casa está toda arrumada. Ele não quer fazer isso. Não devia ter feito acordo. Porque para mim, acordo você faz e tem que cumprir. Exatamente. Na política, em qualquer... Enfim. Bom, e nessas últimas semanas, o que chamou a atenção da gente também é esse sentimento, acho que bateu o sentimento de final de ano, né? Assim, aquela coisa de fraternidade, prosperidade, entre o nosso governador Rui Costa e o prefeito Assemineto, que subiram aí no palanque, fizeram até acordos para a votação da reforma da Previdência estadual e municipal, né? Como é que vocês estão avaliando essa movimentação dos dois? Eu acho que o amor sempre existe quando é conveniente, né? Isso. Eles viram e mexem, se abraçam quando tem algo por trás disso, né? E depois cada um vai para um lado. E aí o pau vai comer porque a gente tem uma eleição municipal. E eu não sei se você já está acabando a retrospectiva, a gente tem que falar de Léo, que deixou o Democratas do PDT, mas enfim, é porque eu não sei se você já está querendo finalizar sem isso. Vamos falar. Não, foi o que a Cíntia falou, é conveniente. Nesse momento, a reforma da Previdência nunca é um tema bacana para o político se abordar numa véspera de eleição, num ano de eleição. Então, inclusive eu ouvi uma história de que a reforma de Assemineto vai ser bem amarga, né? E Rui Costa, ano passado, apresentou uma reforma da Previdência também, que foi bastante criticada, inclusive pela base dele. Sindicatos, os movimentos sociais, todos criticaram. Teve aquela invasão na Assembleia Legislativa de servidores. Exatamente. Então, vamos ver aí como é que a oposição vai reagir. Quero ver posicionamentos de pessoas que criticaram no passado a reforma da Previdência. Por exemplo, a Dilce, que é uma vereadora bastante radical, como é que ela vai se posicionar? Será que realmente ela vai ficar pacífica nesse debate? Marta Rodrigues, né, que também é da oposição. Marta, não sei, mas a Dilce, ela é aguerrida, ela pode ser com o Rui, com a Assemineto. Normalmente ela faz críticas e você vê que ela nem sempre é prestigiada, né, pelo lado do Rui Costa, justamente porque ela mantém o discurso dela. E a questão da reforma, tanto no estado como no município, é uma questão de sobrevivência, que é uma determinação do governo federal. Se eles não fizerem os ajustes, eles não mais terão emissão de certidão, deixarão de receber recurso. Então eles precisam fazer essa reforma. E aí o jogo de Rui e Neto é o seguinte: olha, a sua bancada me apoia na Assembleia, a minha bancada te apoia na Câmara. Depois desse entendimento,
Neto disse que não é bem assim, o acordo não é como vocês estão colocando, mas trocando em miúdos. Mas Rui vai precisar dos 19? Qual é a conta? Que a gente estava fazendo uma conta, a gente se atrapalhou, né? Não é que você vai... Conta, né, não é que você vai precisar, mas não... Porque eu acho que Neto precisa, eu acho, né? Na Tem conta que lá. precisar, não tenho esse número de cabeça, não. Acho que 1 ou 2, eu acho. Não sei. Mas o acordo é para também não gerar o alarde, né? Para não gerar o desconforto. Rui tem maioria e Neto também tem maioria, mas para não gerar o desconforto. Só O lembrando... discurso, né, político, Exatamente. né, ele pode ser usado na campanha Mas, eleitoral. Né? Quem se colocou contra a reforma da Previdência foi Rui Costa, a reforma da Previdência Nacional. geral, né? Eu não lembro de Neto ter feito crítica, eu não lembro. Não, o Então, democrata assim, já o fez discurso isso. é de Rui Costa. Exatamente. Né? Tanto é que ele recuou, né? Não ficava falando. Né? Exatamente. Se acabem aí, vocês, deputados do meu partido e dos partidos que giram em torno de mim, vocês se acabem aí. Mas eu fico aqui reservado. Eu tô maluca ou isso aconteceu? Não, foi isso mesmo. Então, E Rui agora Costa que- é a vez dele, né? Vamos ver como vai ser. a questão é que não tem uma eleição para ele mais na frente, né? Então, mesmo que tenha um desgaste, Mas vamos lembrar que Rui foi reeleito em 2018, ele acabou de ser reeleito, aí ele mandou a PEC da Previdência, que aumentava a alíquota, salvo engano, de 12% para 14%. 14 foi. E aí todo mundo começou a falar em estelionato eleitoral. O próprio Neto falou isso. Falou. E agora, um ano depois, também no final do ano, apagadas as luzes, todo mundo em clima de Natal, ele aí, Mas o pessoal deles, fala né? na CBE, ele aí empurra uma PEC e É. ainda faz um acordo com o Neto. E a orientação de Neto, só o detalhe de bastidor, chegou na Assembleia, Neto autorizando os deputados de oposição a não fazerem resistência à matéria e aprovarem uma espécie de prioridade ao texto. Isso gerou um desconforto. Que não foi acatado por todos os deputados. Não inclusive. foi. No final vão votar, Isso. mas tiveram reações, né, contrárias Isso. a isso também. Bom, então vamos terminar então com eleições de Salvador, pra gente falar só dessas figuras que movimentaram aí também em 2019. Acho que o nome que está sendo mais falado e que também ainda não se posicionou, não fez absolutamente nada, que é Guilherme Belintani, presidente do Bahia. Né? Ele... Há uma irritação já, inclusive, por essa inércia de Belintani. Exatamente. E muita gente já está apostando que ele não vai sair. Né? Se falou do PSB, depois está se falando, inclusive, dele ir pro PT, e até agora ele não fala nada. Né? Agora também é interessante Net. esse cenário para mostrar como os partidos estão sem alternativa. O próprio PT, que tem 8 pré-candidatos, Ou não Né? acreditam nos nomes que tem. querendo... eu tô aqui mexendo bem de forma mal educada no celular, porque saiu uma matéria, né, de Belintani no Metro 1. E ele disse o seguinte: vou conversar com algumas pessoas que são importantes para mim e vou tomar a decisão. Foi a primeira vez que Belintani falou dessa forma sobre a eleição do próximo ano. Ele sempre fala: estou no Bahia, sou presidente do Bahia, vou cuidar do Bahia. Você perguntava, mas eu estou cuidando do Bahia. Primeira vez que ele fala que vai conversar com pessoas para ver qual decisão ele vai tomar. Eu não sei se essa campanha do Bahia, que não foi tão bacana no segundo Sim. turno, né? Assim que fala, Isso, segundo turno, sim. turno de futebol. Não foi boa. E aí talvez agora ele de fato pense na possibilidade de ingressar na política partidária mesmo, eleitoral. Entrar de Agora, cabeça, A questão é que, como você fala assim, se fala no PT, mas a gente entrevistou o Juca Ferreira, que está lá, dizendo que vai ser, que é um nome, deixou Belo Horizonte, a secretaria, para realmente tentar ter seu nome de fato. Eu achei estranho. Até perguntei pra Juca, e aí, você vai sair de uma secretaria para ser candidato? Não tem alguma coisa por trás aí? Não, ele disse que não, que realmente vai disputar, que vai colocar o nome dele, que não tem nada acordado. Eu achei estranho, né? Você sai de uma secretaria em Belo Horizonte para você pleitear uma pré-candidatura em Salvador. E a gente mas sabe que das tem por tendências trás? do PT, né? Aquela coisa de várias tendências E dentro do Juca PT. não é ligado, né? Só que essa coisa de Belintani, pô, ele vai entrar, já vai disputar, mas na hora o PT se junta quando sabe que tem a possibilidade de uma vitória. tem Então isso. pode ser que o PT abrace de fato a candidatura de Belintani, porque seria o único nome hoje que poderia derrotar o candidato de ACM Neto, que pode ser Bruno Reis, né? 99% de chance de ser Bruno Reis. Agora, sim, tem algumas incongruências aí. Primeiro, que o principal nome da esquerda vai ser um nome que ganhou visibilidade a partir de um governo de ACM Neto.
Aí todo mundo esquece, na política se esquece. E o segundo detalhe é que Belintani, como gestor de Assemineto, defendeu algumas bandeiras que eram criticadas pela esquerda. Como é que vai ser Belintani prefeito? Vai ter exclusividade de cervejaria no carnaval? Não, e o próprio Bruno... Isso é um detalhe, assim. Na política, eles detalhe. esquecem. Pode ser um detalhe. A gente pode trazer A isso gente pra é que vai discussão, lembrar. mas não vai Verdade. Como é ter que é? peso isso. Não, eu quero saber como é que... será que a Semineto e o Bruno Reis vão criticar o Belintani? Como é que vai ser? O Belintani vai negar vai criticar Bruno Reis. a origem dele? Como é que vai ser esse debate? E outra coisa, se eu não me engano, eu também não acompanho o futebol, mas eu sei que tem o Belintani, quando ele se elegeu para a presidência do Bahia, ele garantiu que ficaria até o final do mandato. Tem isso. Né? Sim, eu posso Será que a garantir, torcida- desgarantir. Será que a torcida vai aceitar isso? A questão é porque eles essa. Mas contam aí, ou muito, ele né, vai para pra uma coisa sair ou para com esse- outra. Essa Ele vai votação pra dos torcedores do Bahia, que se chegar lá na hora, né? Realmente vai votar? Esse torcedor vai ser transferido em voto? Eu acho que isso tudo é muito Esse caso eu acho que inconsistente. não, porque ele deu uma entrevista lá no coletivo da TV Câmara e a gente via nos comentários as pessoas falando, você está muito focado em política. E ele não falava de política, só quando a gente assistia muito. Ele só falava do Bahia. Aí as pessoas ficavam muito irritadas. E com essa desempenho ruim, aí que elas ficaram mais isso, irritadas né? ainda. Tipo, você esqueceu o futebol e está pensando na política, olha o que está acontecendo com o Bahia. Exatamente. Então É bem complicado. E aí a gente tem um nome que surgiu aí no último mês, né, praticamente, quer dizer, que ganhou mais força, que foi o do secretário de saúde daqui de Salvador, Léo Prates, que também chegou dando uma movimentada aí. A gente entrevistou ele aqui, né, Isso, Henrique? ele até ressaltar, né, quem quiser assistir tá no canal da BNews TV no YouTube, foi a melhor entrevista que ele deu, eu acho que nos últimos anos. Léo Prates, ele é péssimo de entrevista, até na oratória, ele tem uma certa dificuldade, né? E ele estava bem falante, e inclusive falou em primeira mão pra gente que ele vai caminhar com o Bruno Reis até as Estará prévias. no mesmo palanque, né? No mesmo palanque, mas semana passada, né, esse programa está indo no Réveillon, semana passada teve um evento com a CM Neto, acho que 2 eventos com a CM Neto, e Léo Prates estava e Bruno Reis não estava. Então como é que está essa relação aí por trás? Isso. Né? O jogo político, uma das possibilidades de jogo seria colocar o Léo Prates na vice do Bruno Reis. Né? O PDT sair da base do governador Rui Costa, ir para vice, né, carlista, e ganhar também uma secretaria, que era uma secretaria importante, né? De combate à pobreza. Mas o PDT municipal, ele é Sérgio Neto. O de Oswaldo. O de Oswaldo Vives. Mas é o jogo porque no financeiro estadual o PDT é Rui Costa, né? Então ficaria estranho como é que o PDT vai para continuar na base de Rui Costa sendo vice de Bruno Reis. Mas a eleição passada eu acho que tava assim. Tava assim? Tava. Mas não teve tanto protagonismo lá, porque é Porque diferente, não uma teve, vice é diferente. não teve. Uma vice é diferente. Agora vem essa questão de uma pessoa me disse, olha, Cíntia, a solução seria Léo Prates falar, vou caminhar com o Bruno na vice. Mas saiu recentemente uma matéria dizendo que Thieron parece que vai ser a vice de Bruno Reis. E aí é interessante a mulher negra, né? Aí que você pensa uma peça, né? Pensando nessa questão da raça. Para ficar coadjuvante, para compor, para tentar conseguir votos. Foi o que Neto fez em 2012 com Célia Sacramento. Agora a gente tem, né, Henrique, teve informações aí de que... Isso, perdeu. Não, o republicano... Que não seria nem Thieron e nem a possibilidade de ser Ireuda, né? Uma informação que chegou essa semana é que houve uma reunião entre os caciques do Republicanos e a CM Neto, né, Bruno Reis, etc. E o Republicanos quer forçar aí Márcio Marinho para vice de Bruno Reis, né? E inclusive ganhar uma secretaria de educação. Então, teve um evento do Republicanos na semana passada que a CM Neto, surpreendente a CM Neto, né, ir para um evento desse, puxando o saco de todo mundo. Puxar tanto saco de um partido como foi do Republicanos. Ele chegou a falar que se metade do meu coração é do Democratas, a outra metade é do Republicanos. Tá sendo namorada aí, né? Porque metade de metade tá sendo namorada. Daqui pro carnaval muda. E claro, isso no meio de uma movimentação do bloco partidário liderado por Geraldo Júnior, querendo trazer o Republicanos até para ser cabeça de chapa desse grupo, né? Que envolve o MDB, PTB,
PSC e Solidariedade. Solidariedade. E aí o jogo é Então, esse, os republicanos o tá jogo foi negociando com o pesado. Geraldo. Você E aí vai falar dizer, nossa, essa- se você não me der isso, eu vou pra cá. Você falar essa coisa de Márcio Marinho, a possibilidade é maior, até porque a gente sabe que Tcheron não é bem vista por ninguém do Palácio Tomé de Souza, né? Exato. Ninguém. Quem falar assim, é mentira de Cíntia, não. É verdade. Não tem um ser humano ali, É bem... do alto bem queimado escalão, isso. que gosta dela. Porque diziam que ela era arrogante, que ela não trabalhava direito. Tanto é que ela ficou sem nada, ela tá sem nada. Quem é Tcheron agora no jogo do bicho? Né? Exatamente. Sem nada. Então é Ireuda- mais provável que seja de fato Márcio Ireuda Marinho. seria aquela figura, né, como eles querem implantar mesmo. Mulher, negra, evangélica, mas que não tem voz, né, pra Seria uma figura para uma compor. Célia Sacramento da vida, né? Exato. Seria só pra compor. É. E aí o Republicanos vem com a ideia de Márcio Marinho, não. De Márcio Marinho vai sim, não vai ser, né, uma figura representativa, vai ser um Bispo. coadjuvante. É um bispo da Igreja Universal. Mas Vai isso ter E fala, aí né? você vê, eles querem a Secretaria de Educação, Exatamente. né? Republicanos, ligado à igreja, que é a Secretaria de Educação. E só um detalhe Meu também. Meu É, Jesus. Agora tem um detalhe também, isso não acontece só no campo do prefeito Assemineto. Na esquerda, por exemplo, Olívia Santana colocou a pré-candidatura, preferida. todo mundo olha para Olívia Santana como uma excelente vice. A própria esquerda trata Não é por dessa ser forma. negra, é porque é PC do B. Também. É o PC do B. E o detalhe, Isso por mesmo. exemplo, Vilma Reis, a socióloga, que é uma possibilidade do PT, Puxar. o que é que dizem? Ah, se for para disputar, a gente pode ser um nome. Agora, se for para ganhar, tem que ser Belintani. Essa visão racista e machista, ela é muito forte. Ela é democrática, é partido de esquerda, partido de direita. Exatamente. Infelizmente, Todo né, mundo gente? comunga da mesma mesma. coisa. Então serve para ser coadjuvante, não serve Exatamente. para ser principal. E no pra caso ser de principal. Marinho, para ele seria excelente, porque ele não perde nada, ele é deputado federal eleito. Se perder a eleição aqui, ele volta para Brasília e tudo certo. Então, mas, por exemplo, o PT não coloca a Vilma Reis como uma possibilidade. Uma mulher negra, socióloga, que pensa a cidade de uma forma, digamos assim, fora desses padrões que nós estamos vendo, não está sendo É uma colocada. bandeira que é da boca para fora. O próprio Rosenberg, né, líder do... Ele, Do governo pontuou isso, só pra gente terminar mesmo, pra gente não deixar de citar que outra peça, né, que vem movimentando é Pastor Sargento Isidório, Isso. né, que está Tocando aí, terror aí. tocando lugar, terror, né? tá bem nas pesquisas em relação a outras pessoas. Seria o novo Bolsonaro de Salvador. Não imagina Bolsonaro e Isidório. É natural que ele apareça na liderança de pesquisa porque ele é mais conhecido, né? Ele foi Sim. candidato à última É. eleição. E aí o peso da máquina, quando o Bruno Reis for realmente lançado como candidato, vai pesar essa história. Mas Isidório, a gente também não pode meter mão no fogo, né? Porque a gente não botava a mão no fogo em Bolsonaro e ele acabou ganhando a eleição. O Isidório está sendo bastante cortejado por vários partidos. A conversa mais avançada é com o PSD, que lançou Manassés, que também é dono de uma grande rede de Instituição, reabilitação e tal. Os dois, né, trabalham com essa coisa de reabilitação. E aí o PSD quer medir nas próximas pesquisas quem tiver mais votos. E aí quem tiver mais votos seria o cabeça de chapa, né? O jogo do PSD, pelo menos, é esse. E Isidório está bastante empolgado com essa parceria aí com o Otto PSD. Vitor Pinto fez uma... Acho que ele escreveu um artigo, porque em uma entrevista que a gente deu uma rádio, ele falou que sempre a pessoa que fica em terceiro lugar na eleição anterior ganha a seguinte. E foi justamente Isidório que ficou na terceira na eleição passada, né? A gente tem um levantamento tem um disso e levantamento realmente é uma teoria que tem dado certo aí nos Porque últimos anos. a conta é a seguinte, quando Embaçaí foi reeleito, João Henrique ficou em terceiro lugar. Aí no próximo pleito, João Henrique conseguiu. Quando o João Henrique se reelegeu de 2008 para 2012, Neto ficou em Neto terceiro foi lugar. terceiro. Quando chegou em 2012, Neto venceu. Em 2016, Neto foi reeleito e o terceiro lugar ficou com Isidório. Aí a gente começa a... Ter medo. Aí pronto, é a vez do doido, será que é a vez do doido? Mas é isso que eu a vez acho. do doido. A grande questão de Isidório é que é um discurso, é isso, a vez do doido. Quando você fala o nome Isidório, não tem ninguém que fique sisudo. Ela é engraçado, É, né? por mais Não é um por mais nome que que tem você peso, seja né? com- Assim, Fala não é assim, pesado. engraçado, mas será que você vai eleger para prefeito de sociedade um palhaço porque Claro. fez você É rir? isso. Não, é isso. Por mais que você tenha críticas Estou dizendo a que ele é fazer. palhaço, é porque ele fala que ele é doido, É, isso. que é a vez do doido, aí ele faz as piruetas dele, então ele se coloca, Nessa eu acho que posição. dessa forma, na posição de palhaço, Exato. né?
mesmo quando você tem críticas a fazer, a gente observa que acaba caindo sempre no espaço jocoso. Não é uma crítica incisiva, entendeu? Vira sempre assim uma grande brincadeira. E o problema é que não tem nada freando esse crescimento de Isidório. A questão é essa, não tem nada que... Por exemplo, você tem algum caso de corrupção envolvendo Isidório? Peraí, deixa eu procurar. Não. Então, assim, você vai ter... E o que ele coloca, que pode ser contestado pela esquerda tradicional, e ele faz parte do grupo da esquerda na Bahia, é importante pontuar isso. Ele nasceu na esquerda. Exatamente. Quando você coloca as posições dele, por exemplo, que são consideradas como homofóbicas e tal, você não tem uma reclamação. Algo mais consistente, né? Isso, poder... ninguém da esquerda questiona isso Não é de coisa Isidório. boba que ele faz, né? Verdade, Né? gente. Só que vem com esse tom, Pesado. sabe, brincalhão, essa coisa assim, Só muito que sem não levou na compromisso. brincadeira foi Daniela Mercury, que Exatamente. e ele Exatamente. é desrespeitoso, muito desrespeitoso. Exatamente. E isso não deve ser levado na brincadeira. Não tem que ser levado na Isidório fez a verdade. campanha dele em cima de um Fiat Uno com um Botijão de um gás. botijão nas de gás, uma costas. Bíblia aberta na mão e teve 330 mil votos para deputado federal, o mais votado da Bahia. 100 e poucos aqui em Salvador, se eu não me engano, Isso. né? É muito voto. Então, gente. quando você fala assim, as pessoas embarcam rapidamente. Tiririca teve 1 milhão de votos. Tiririca. As pessoas foi embarcam lembrado. nessa grande brincadeira, entendeu? Será que Salvador vai ser uma São Paulo? Não, é isso. Eu Eu só acredito acho que na hora H ali, o eleitor ainda Eu não tem uma acredito certa mais em nada. Assim, consciência. Depois de Bolsonaro, assim, Eu não acredito mais nas nisso, coisas. porque assim, qual é o fator num debate que para Isidório? É porque ele é despudorado. É isso, Né? não Ele tem um despudorado. fator que deixe ele sem graça, não tem. O que você jogar pra ele... Se Ele você não, der ele, você vai perguntar uma coisa, ele vai responder completamente diferente, mas na brincadeira. E no final, Antes ele vai ler um vai dar salmo, risada. antes ele vai abrir a Bíblia, ele vai ler um salmo. Ele é um personagem mesmo. gente. Então, Aí o Isso é um Bruno e perigo, pra mim é um perigo. nos bastidores, assim, a gente tem informação de que o clã aí ligado a Bruno Reis já está preocupado com isso. Na campanha ele não, eu Tem que se acredito preocupar mesmo. eu acredito que ele não vai polarizar com o Isidório, porque senão vai ser um tiro no pé. Se ele for pro debate com o Isidório vai levar tudo na brincadeira, o povo, infelizmente, né, as pessoas de baixa, que não tem ligação, compromisso com a política, vão apoiar o Isidório. Então, mas assim, há uma preocupação, sim, inclusive a informação de que eles vão focar agora nessa coisa de convênios com clínicas de reabilitação, né, a gestão da Porque isso é uma coisa muito para forte ganhar voto. de Sargento Isidório. Para além das brincadeiras, essa coisa pesada, horrível que eu acho, esse trabalho que ele faz na Fundação Dr. Jesus Sim. é uma vitrine. É. Independentemente da polêmica, se tem a tal da Tereza que ele bate nas Eu falei pessoas. isso, já foi As questionado. pessoas que vão lá saem encantadas. porque ali é um trabalho que quando vai É pensar... porque o Estado, onde o Estado não está, Exatamente. vem outras pessoas que fazem aquilo. E ele veio por fora e fez. o que o E se Estado fala não tá muito do fazendo. trabalho de organização dele, né? Dentro dali da fundação. Claro que a fundação é uma coisa e uma cidade é outra numa proporção muito maior. Mas o poder de organização e de fala que ele tem dentro daquele A local. autoridade. Você precisa ver. Você já esteve lá? Não. Assustador. Não sei o quê. As pessoas já baixam a me cabeça falaram, para assim. fazer o que ele está mandando. É um negócio... E E também, para você que é uma mãe, um pai, eu não quero perder meu filho, então tá, pode ser, fique lá fazendo sim, vá fazer. e é porque, isso, porque é muito grave essa coisa da droga. o voto desse tipo de atuação, ele toca o cara que foi reabilitado, a família, família. o bairro, a rua, a comunidade, que tinha às vezes um rapaz usuário de drogas, que quando estava alucinado perturbava o convívio ali, esse cara tá recuperado. Quem foi que fez isso para aquela rua ali de 10 casas, de 10 famílias que moram? Foi Isidório. E não importa se foi com Tereza ou sem Tereza, né? Exatamente. É o corrente que dizem que ele usa, que eu nunca vi isso. Vamos terminar, gente. Infelizmente, chegamos ao final. Vou trazer pra você vinha mais vezes. Ah, eu Sem adorei. Muito bom mesmo. Ficaram algumas coisas aí na lista, mas a gente faz Ah, no só início do lembrando ano. que Léo Prati saiu do Democrata foi pro PDT. A gente falou que ele Isso. saiu, Sim, não falamos. depois de muitos Verdade. anos, né? Ele foi pro PDT. E saiu Era com- só isso. E saiu com um discurso esquisito, né? Dizendo que foi perseguido. Foi um grande Mentira! jogo combinado Não é aquilo verdade, ali. não. Várias pessoas, eu conversei com várias pessoas que falaram, gente, tudo ali jogo. Combinadinho. Tudo combinado com o prefeito ACM Neto. Não teve nada. Com certeza.
Bom, Cíntia, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que no nosso agradeço. programa. Volte Que bom rever mais vocês. vezes. Volte sempre para tocar fogo no parquinho. É. Obrigada, você também, Obrigado, né, que Juliana. representou aí a Tribuna da Bahia e a gente também, o site News. News, né? A gente teve agora há pouco, né, uma confraternização de troca de amigo secreto, né? E eu falei que eu amo trabalhar nessa empresa, eu venho feliz trabalhar e espero que 2020 seja um ano com muitas notícias, né? Essa cobertura intensa aí de eleições. Eleição 2020, eita. Se 2019 ferveu, 2020... Vai ferver. E a gente tem já início do ano Lavagem do Bonfim, que acaba virando, né, um evento político. Exatamente. E também vai balizar e vai nortear a gente em muita coisa. Será que vai ter abracinho de Neto e Rui de novo? Vamos ver. Vamos tomar banho de Isidoro pipoca vai, ali. né, Nona? Hã? Isidoro já Isidoro. foi para a Lavagem do Bonfim, né? Eu acredito que Mesmo já. levando aquelas já, coisas de Jesus, já, Ele já, leva já, a banda já foi. de Eu não percussão. aguento que aquela ele tem. percussão, gente, aquela percussão me mata. Mas, enfim. Eli, obrigada também, viu, pela participação. Prazer todo nosso. E 2020 estamos aí também, bnews.com.br, aqui na Web TV, na BNews TV, tem podcast. E o que mais? Rede social, Facebook, Twitter, Stories, Instagram, Stories, É. tudo. Acompanha tudo a gente. E um feliz 2020 para todos nós. Um abraço, até mais.